tem certeza que é isso? Aí eu vou lá, mostro, faço uma continha básica com ele, pego lá, faço uma conciliação bancária e falo, ó, tá aqui, olha o seu custo fixo. Meu Deus do céu, é muito maior. Eu falei assim, tem 2 regras. Regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. Talvez, se você for pensar, o dinheiro mais barato que existe chama Smart Money, ou seja, é o sócio que entra e ele agrega ao negócio. Fala pessoal, bom demais na conta? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Impulso. Meu nome é Bruno Penido. Meu Aline Eloá. E toda quinta-feira às 19h30 tem episódio novo para vocês aqui. Isso aí. Aline, e hoje? O que a gente quer trazer para eles aí? Bom, hoje a gente vai falar sobre os principais erros que acontecem, né, dentro de uma empresa, que o empresário, na verdade, deixa que aconteça. Legal. E só lembrando, esses erros, né, a gente vai falar de coisas reais aqui, sem expor as empresas, sem expor, né, quem está passando por isso ou quem já passou por isso, mas erros que são rotineiros, acontecem e é mais comum do que a gente imagina, né? Tem coisa que a gente está ali junto para poder ajudar e tem coisa que a gente fala, ó, vai por esse caminho. Procura ajuda ali, porque com certeza vai poder resolver, né? E muitas vezes são erros que acontecem por falta de conhecimento também. Necessariamente. Que é algo proposital. Exatamente. Então, e é muito comum. Eu considero, né, que a gente está numa bolha, né? A gente conhece alguns tipos de empresários, mas o empresário médio do Brasil mesmo, ou seja, o que representa a maioria, a média, ele de fato ele desconhece os direitos dele, os deveres dele, desconhece várias coisas. Então, eu também acredito que não seja maldade, não seja algo proposital, mas o simples fato de ele não ter conhecimento acerca sobre aquele assunto, ou sobre aquela lei, ou sobre aquelas regras, né? E o que acontece muito é que quando, né, pensando nessa maioria, né, que é dos empresários que, inclusive, mais movimentam o Brasil, muitos iniciam o negócio porque têm um conhecimento técnico muito aguçado. Exato. Ou então é muito bom em venda. Tem muito vendedor que é muito bom que acaba abrindo o próprio negócio. Então a pessoa tem um conhecimento em uma determinada área. Quando você tem uma empresa, um negócio, você tem que saber um pouquinho de tudo do que está acontecendo, que envolve aquilo e que pode gerar impactos para o negócio também. Então, a gente vai citar aí alguns desses erros. E a gente vai tentar aqui passar em várias áreas de uma empresa, né? E a gente vai não só falar coisas que acontecem, mas também propor ideias de como eles podem mudar isso. Porque também só ficar apontando o erro não resolve nada, né? Exatamente. Então, a gente está aqui para poder agregar. Beleza, galera? Vamos lá. Bom, vamos iniciar aqui então. Vamos lá. Qual que é o primeiro aí? Bom, o primeiro é algo que a gente até já chegou a falar sobre isso aqui. Sobre a falta de planejamento. Se ter um planejamento estratégico. Na verdade, não se ter nenhum planejamento. Muitas vezes fica na cabeça do dono, né, qual vai ser o próximo passo da empresa. Tenho uma ideia, vou seguir por aqui, mas não que de fato aquilo foi planejado. Foi, na verdade, um feeling, muitas vezes, que vem do dono, que ele acaba seguindo por um caminho. Né? Eu falo que nós brasileiros somos muito criativos, né? A gente gosta de inventar bastante. Agora, o planejamento, como a gente está falando aqui, é o ato de você olhar para o futuro e falar que ações eu vou fazer, quando eu vou fazer, como eu vou fazer para atingir um objetivo, uma meta, algo que você estabeleceu. Você é empresário, você é empresa, né? E nesse sentido, Aline, o que você acha que durante a falta de planejamento, o que ele mais perde, o empresário? Eu acredito que tem um risco muito grande de se perder dinheiro. E para o negócio isso é algo muito importante. Às vezes a gente arrisca muito em coisas que a gente não conhece, que a gente não planejou. A gente muitas vezes pode acontecer de arriscar sem de fato ter a condição de assumir aquele risco caso não dê certo.
Não calcula o risco. Exatamente. Então, esse é um ponto que é assim, muito impactante quando não se tem um planejamento. Sim, mas, por exemplo, assumir risco é uma atividade que o empresário tem. Sim, sim. Né? Isso aí sem sombra de dúvida. Então, como mitigar esses riscos? Como é que ele dá uma dica para eles de como é que eles podem parar e falar, deixa eu analisar isso aqui? Bom, para você mitigar um risco, você tem que pelo menos ter uma noção da onde você está entrando. Então, você tem que, sim, fazer uma análise financeira. Vamos dar um investimento. Vou fazer um investimento em determinado equipamento. Certo. Qual é o retorno daquele equipamento? Será que aquele equipamento vai, de fato, trazer o retorno? Vai agregar para o negócio? Que vai, de fato, agregar para o negócio. Às vezes eu faço um investimento que não necessariamente vai ter um retorno. E eu posso até citar um exemplo muito legal. Isso aconteceu em 2019. Eu mentorei uma pessoa. Ela tinha uma pizzaria e a pizzaria dela era somente delivery. Ele virou para mim e falou, não, que eu estou precisando captar um dinheiro para fazer uma reforma e tal. Eu falei, sim, legal. E essa reforma é para você mudar sua área lá, para você receber pessoas e tal? Não, é só para melhorar a cozinha, algumas coisas assim e tal. Eu falei assim, certo, qual a estrutura que você tem hoje? Tá funcionando legal? Tá, não sei o quê. Falei, olha, se você não recebe pessoas, o cliente não vai até você em hipótese alguma, você é só delivery, foca na experiência do cliente, em ter uma entrega melhor. Então, ou seja, em alguns casos, o empresário tem uma ideia, mas aquela ideia não vai levar exatamente aonde ele quer chegar. O empresário, às vezes, é muito bom de criar produto, né? De criar ideia de serviços, de como vai ser a entrega, mas o que vai complementar essa entrega, às vezes ele se perde. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou investir numa estrutura dessa que ninguém vai ver, que não vai gerar nada, talvez a equipe dele se beneficie disso, uma estrutura melhor, mas o cliente em si, talvez o produto final, não sofra nenhum impacto. Então ele falou, cara, não é que faz sentido? Acho que faz mais sentido eu investir nisso. Eu falei assim, então, o que o cara compra uma pizza, o que ele espera? Que a pizza chegue rápido e que chegue quente. Então, você contrata mais motoboys, ou você amplia a sua estrutura para que você tenha mais motoboys, ou para que você melhore a qualidade do seu produto. Então, não só simplesmente colocar dinheiro no imóvel, investir para deixar mais bonito. O contexto que ele falou isso não era nem que ia ampliar a capacidade, mas para deixar mais bonito. Eu falei, mas ninguém vai ver. Então, e esse é um exemplo muito bom que você trouxe na questão de você, de fato, planejar, analisar qual que é o retorno daquilo. E aí, para se mitigar risco, é justamente você, muitas vezes, fazer a conta ali. Quantos produtos eu preciso vender para custear aquele investimento? Eu tenho a capacidade? Em quanto tempo eu vou ter o retorno desse investimento que eu estou fazendo? Às vezes é um equipamento, às vezes é um novo produto. Eu tenho que analisar tudo isso e não ir no risco 100% sem ter visão de nada do que pode ou não acontecer nesse trajeto aí. E eu vou até um pouco mais longe. A gente está falando de mitigar riscos, sobre inventar, sobre inovar, né? A gente vai falar sobre inovação também aqui, que é uma das coisas que o empresário deixa. Mas a gente pode até falar sobre o planejamento em relação à sua equipe. Porque vamos imaginar que você fabrica, você produz algo, né? E você transforma algo. E você tem que produzir. Então você tem que ter estoque dos seus insumos. A sua equipe tem que pegar esses insumos, transformar no produto. Esse produto tem que ser embalado, às vezes esse produto tem que ser transportado, ou às vezes esse produto tem que ser instalado. Então, ou seja, se você não tem um planejamento dessas etapas, ou seja, a sua equipe não tem ferramenta para fazer gestão disso, isso vai prejudicar o cliente. Lá na ponta final, talvez você tenha um produto que vai ser mal entregue, mal feito, né? Que também a gente vai falar sobre a qualidade do produto e serviço aqui. Então, ou seja, planejamento não é só ficar olhando para o futuro, mas é olhar também como as coisas funcionam hoje. Então, para mim, planejamento não é só visão, é implementação. Ou seja, o que eu tenho aqui hoje, como é que eu posso deixar isso mais claro para que as pessoas saibam? Porque o que grita hoje, a gente vê
boas empresas perdendo excelentes profissionais por causas pequenas, por coisas assim, cara, desleixos com processos. Uma coisa que está muito solta ali, a pessoa fala, cara, é uma zona isso aqui. E às vezes é um negócio desse tamanho, que não é difícil arrumar, talvez é complexo, você perde equipe, você perde pessoas. E aí você criar uma nova equipe, treinar uma nova equipe, isso dá muito trabalho. E eu falo, uma das coisas mais caras que tem é investir em pessoas. Só que no longo prazo isso demonstra se tornar barato. Mas você tem uma despesa de tempo que você dedica, você tem uma despesa, às vezes, de financeira, que você tem que investir naquela pessoa, e alguns ainda não se desenvolvem. Ah, mas aí eu tive um que se desenvolveu muito bem e tal, e saiu. Melhor esse, que ficou com você durante um tempo e se desenvolveu, do que aquele que fica com você, não se desenvolve nada e fica lá. E quando a gente fala de planejamento, foi interessante você citar essa questão, né, do planejamento das pessoas. Não, o planejamento engloba todas as áreas. Então, você tem que ter um planejamento para a operação, que envolve muita questão de processos. Às vezes, se você é uma empresa que fabrica um produto, você tem que ter um planejamento, até mesmo em questão de entrega, para que você não crie problemas relacionados a atrasos, por exemplo, de entrega. Então, planejamento de operação, planejamento financeiro, quando vai fazer algum investimento ou algo nesse sentido. Você tem que ter um planejamento de pessoas, como você citou. Então, essa questão do planejamento envolve todas as áreas. Planejamento de marketing, vendas. Né? Então, tudo isso necessita de um mínimo de um planejamento. E não simplesmente eu vou sair fazendo da minha cabeça e vou arriscar ali fazer de determinada forma que talvez não vai me dar resultado nenhum. E que pode até gerar problemas no futuro. Porque eu não analisei quais os impactos daquela ação de fato no negócio. Legal. Então, para você que está olhando para o seu negócio, o fator planejamento é algo que está dentro da sua empresa? Se não, eu te convido a você revisitar e olhar então essa parte da sua empresa, porque você já vai se diferenciar de muita gente, viu? Dedicar um período ali do tempo, né? Seu tempo ali ao longo do mês para analisar ali o planejamento. Legal. Vamos pro próximo? Bora. O próximo eu gosto. O próximo é gestão financeira ineficiente. O que é isso, né? O que é a gestão financeira ineficiente? O empresário, muitas das vezes, ele controla as coisas por saldo. Ele entra na conta, tem saldo, beleza. Não tem saldo, ele se preocupa. Ele vai olhar o que ele tem para receber e o que ele tem para poder pagar. E esse tipo de gestão, ela se mostra a longo prazo, se torna obsoleta, se torna medíocre. Mas aí eu falo, tá, Bruno, mas eu conheço empresas que estão assim, fazem isso há 20 anos. Tá tudo bem. Pode ser que ele é exclusivo naquela região, só tem ele. Então, ou seja, as coisas vão acontecer. Só que tem muitas variáveis. Exatamente. Então, hoje, o que eu mais sinto falta do empresário, e vou falar que na grande maioria dos casos a gente está muito cru, primeiro, o controle dos dados. O que é controlar os dados? A relação que eu tenho com o meu cliente, com os meus fornecedores, geram dados. Então, ou seja, vendi para a Aline, né? A Aline vai me pagar daqui 30 dias. Eu tenho que ter no meu sistema algo que me notifique, em tal dia esse cliente vence. Qual que é o meio de pagamento? É boleto. Então, significa que naquele dia eu não vou ver nada. No outro, pode ser que apareça. Se aparecer vencido, talvez é o momento de eu ligar para o meu cliente. Se eu não tenho nada disso, quando eu me dou por si, cara, deixa eu ver. Fulano não pagou, está com 10 dias de atraso. Então, ou seja, são 10 dias que o dinheiro ficou parado. E às vezes é só um lembrete para o seu cliente. Estou dando um exemplo bem pequeno aqui. Outro dado. Quanto você custa? Quanto custa o seu negócio? Eu sento, às vezes, e falo assim, qual que é o seu custo fixo? Ele começa a somar o salário, se ele tem aluguel, se ele tem parcela de alguma coisa,
se ele tem algum financiamento, enfim, ele soma aquele, meu custo fixo é tanto. Eu falo, você tem certeza? Você tem certeza que é isso? Aí eu vou lá, mostro, faço uma continha básica com ele, pego lá, faço uma conciliação bancária e falo, tá aqui, olha o seu custo fixo. Meu Deus do céu, é muito maior. Eu falei, sim. Então, o custo fixo é uma coisa que todo empresário tem que ter, e custo fixo, como qualquer outro custo, ele é que nem unha. Ele vai crescendo. De tempos em tempos você tem que ir lá e cortar, né? O que eu vejo que os empresários erram? Às vezes eles estão tão no automático, ou seja, estão fazendo a coisa acontecer, e um simples assinatura de algum produto, algum serviço que a empresa dele precise, vai se renovar anual de forma automática. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Um deles, a gente tem um cliente que utiliza, por exemplo, o Conta Azul, né? E ele estava no modelo de renovação trimestral. Aí eu via, cada trimestre, renovava. Trimestre, renovava. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quanto que é o anual disso aqui? Tinha, tipo, 20 e tantos % de desconto. Eu falei, mas espera aí, compensa muito mais fechar anual aqui, parcela, sei lá, em 3 vezes, em 4 vezes. Aí foi lá, alterou. Então, ou seja, estava tão na rotina que estava pagando um serviço, a periodicidade de renovação estava incorreta, porque ele ia usar o sistema por anos. Se deixar, não tem nem como tirar de lá, de tanto que é bom para ele. Então, ou seja, essa periodicidade ia prejudicando ele. Um simples ajuste, foi lá. Reduziu um custo. O custo reduziu. Entendeu? A outra coisa, por exemplo, que uma grande maioria tem, é um site. Se você tem um site, provavelmente de forma anual, você tem que renovar a sua hospedagem, o seu domínio, né? E alguns outros serviços que você contrata. Por exemplo, você tem serviço de e-mail, essas coisas. O que, por exemplo, a gente faz aqui? Eu nunca compro para um ano só. Eu compro para 2, 3 anos. Domínio, 5 anos. Hospedagem, 2, 3 anos. Por que isso? Porque quando estava na renovação automática, que inclusive está o cartão nosso lá da empresa, ele debita anualmente. Deu a época, ele gera a fatura e baixa. Quando ele gera a fatura, ele me avisa com uma antecedência de 30 dias. Eu entrei, falei, cara, mas meio carinho, né? Deixa eu dar uma conversada com eles pelo chat aqui. Só conversei pelo chat, falei, tá, como é que a gente pode, qual o prazo máximo para a gente poder renovar, assim, quanto tempo e tal. Ela fez uma negociação lá para, acho que 2 anos. O valor que eu ia, para 3 anos, o valor que eu ia pagar em 1 ano, deu para pagar quase 3 anos de hospedagem. Então, ou seja, são coisas simples que se você não tem noção, você não está medindo, isso passa. E aí fala, mas se eu reduzir uma mensalidade dessa, eu não vou ficar mais rico. Não, a questão não é essa. Se você, quando você economiza R$1, é R$1 de lucro no bolso. Se você economizar 10 lotes, se você pegar 10 coisas e cada uma dessas coisas você economizar R$100, são R$1.000 mensais. Em 1 ano são 12 mil. 12 mil às vezes paga férias, um décimo terceiro, entendeu? Então, ou seja, não é a pequena economia que vai fazer o seu negócio deslanchar, mas as pequenas economias de forma constante, quando você faz a junção delas e você soma, se tornam números relevantes, né? E acho que também nesse ponto, não importa se é R$1, se é R$2. Se você quer fazer uma boa gestão financeira, você tem que... Primeiro, você tem uma empresa para gerar lucro. Então, sim, você tem que tomar todas as ações que são necessárias para que sua empresa gere lucro. Exatamente. Então, se eu estou economizando R$1, R$2 que seja, é dinheiro que está no caixa. Exatamente. Eu acho que isso... entendo que isso é um erro também, Bruno, de muitas pessoas. E aí não só empresários. Eu acho que pessoas mesmo no geral, tanto na empresa quanto na parte física delas, né, da pessoal. Às vezes a gente não tem educação financeira no Brasil. Então não se tem essa preocupação, esse cuidado. Seja quando você vai às vezes comprar alguma coisa, não tem um troco de moeda, muitas vezes fica lá 10 centavos. Porque o estabelecimento não tinha o troco, por exemplo. E para você é normal. Sim. Você precisou trabalhar para ter aqueles 10 centavos. Então,
o mínimo que seja o valor, parece estranho, né, de falar isso. Parece até um pouco mesquinho, mas não. Mas não é. É importante. É o cuidado que você tem com o dinheiro. Como você faz algumas coisas é como você faz todas as coisas. Tem uma fala legal do Warren Buffett, que ele falou que tem 2 regras. Regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. Então, a diferença entre nós empresários e que é a iniciativa privada, da iniciativa pública, que é o governo, é exatamente a eficiência. A gente consegue fazer muito mais usando muito menos, né? E quando você deixa coisas assim, algumas despesas crescerem, você não faz a gestão, você só está tirando a ineficiência. Você está tirando o lucro que a sua empresa gera e está colocando em uma outra coisa. Sendo que você poderia estar colocando no seu bolso, pessoa física, como... Você falou que está tirando a ineficiência, não. Você está tirando a eficiência, A né? eficiência. Você está tornando ineficiente. Isso, eu falei errado? Meu Deus. Não. Então, é uma coisa que me chama muito a atenção, porque às vezes o empresário ele é muito tolerante em relação a isso. Deixa as coisas, não, deixa aí, vai indo. Talvez porque ele tem medo de mexer, talvez porque ele não tem um conhecimento. Mas, olha, em 99% das vezes que eu peguei algo para renegociar, foi muito receptivo. Por exemplo, o que uma coisa o empresário deixa a desejar? Gestão da taxa da maquininha de cartão. Quantas vezes o cara fala assim, eu uso essa maquininha, eu gosto dela, ela não me dá problema, não dá nada. Eu falei, tá, e qual que é a taxa negociada? Não, eu peguei a taxa que eles me deram. Não, você tem que fazer um benchmark. Você tem que olhar para o seu vizinho e falar, cara, que taxa que você tem na sua máquina aí? Conversa com outros empresários. Nós aqui, os nossos clientes, a gente dá uma assessoria nisso. A gente olha as suas taxas e fala, cara, tá fora, vamos entrar com uma renegociação. E as empresas de maquininha já estão extremamente habituadas com isso. Você pode chegar para elas, seja via chat, seja via fone, você entra em contato com eles, geralmente tem algum como se fosse um consultor. Você fala com ele, fala, estou querendo renegociar minhas taxas, ele vai te pedir algo em troca, que é, por exemplo, um faturamento mínimo, que você vai ter que manter mensalmente, que é uma meta, mas você reduz seu custo. Eu já peguei situações em que a empresa tinha um custo médio de adquirência de maquineta na casa de 6%, 7%. Na renegociação que nós fizemos, caiu para 3,99%. A gente está falando de 50%. Mas quanto que era o custo total da maquineta dele? Te falo agora. Ele, na média, gastava algo em torno de 5, 6 mil em máquina, ou seja, somente as taxas que ele pagava, isso incluindo aluguel, algumas coisas. Com a negociação que a gente fez, a gente conseguiu reduzir muito, principalmente reduzir não só a taxa, mas reduzir aonde ele mais usava, ou seja, no que ele mais usava ficar muito mais barato, que era a questão no crédito parcelado em 3 vezes. Quando a gente mexeu, esse custo dele foi para 2.800, 2.700. Então, assim, foi uma redução bem relevante. Dinheiro que está sobrando no caixa agora. Então, como é que o empresário consegue fazer isso? Tem nessa gestão. Todo empresário tem que ter fluxo de caixa, uma DRE. Esses 2 no mínimo. Não vou nem falar sobre o balanço, porque o balanço patrimonial, o escritório de contabilidade ajuda ele com isso. Desde que ele dê as informações. Acho que um ponto que também é muito importante é o contas a pagar. Sim. Porque tem muitos empresários que pagam muitos juros porque Esquece. perdem o prazo de vencimento de um boleto. Isso a gente vê muito. Então, tem que ter esse cuidado. Sim. A gente está falando de alguns erros aqui e o foco é o quê? É a ingestão, né? A má gestão financeira. Ou seja, como é que eu faço a gestão dos ativos do meu negócio? Como é que eu controlo aqui as finanças, né? Então, quando fica muito largado, digamos assim, o que acontecer, aconteceu. Bruno, mas como é que eu resolvo isso? Eu vou ter que aprender finanças? Em certo grau, sim. Mas hoje, por exemplo, você pode escolher caminhos, como, por exemplo, você ter uma consultoria, que a consultoria não vai só
te ensinar a fazer, vai te dar um caminho, vai te ajudar a fazer análise, vai te treinar para que você entenda o estado atual financeiro, né? Mas você pode também, hoje existem empresas que fazem BPOs, ou seja, é Business Partner Officer, ou seja, você terceiriza o financeiro do seu negócio, seja inteiro ou apenas uma parte, e uma pessoa que tem muito mais qualificação vai fazer esse serviço para você fora da sua empresa, e às vezes com um custo muito acessível. Então, assim, não ter a gestão financeira, digamos assim, tem outros caminhos que você pode seguir para que você resolva isso. E não simplesmente falar, mas eu não sei e tal. Se você não sabe, converse com quem sabe. Seja através de uma consultoria, seja através de um BPO, seja através de você contratar alguém, uma mão de obra mais qualificada para poder fazer isso. Então, é uma coisa que não é o recomendado, é a obrigação. Né? O básico, né? Vamos passar para outro? Ó, esse aqui eu gosto também. Subestimar a importância do marketing. Né? Não sei se a maioria sabe, se não souber, a gente está aqui para poder falar, né? Mas marketing não é só fazer anúncio, de chegar no Facebook, no Instagram, no Google e fazer anúncio. Marketing é estratégia, ou seja, o marketing é toda a mecânica que faz a sua empresa funcionar comercialmente. Então, o marketing é a engrenagem. E o que a gente vê alguns empresários, eles pecando nessa parte, né? Eu vou falar alguns aqui, o que você puder complementar, a gente vai fazendo uma troca. Uma das coisas que eu mais sinto assim que dói é estratégia de venda. Então, ou seja, ele não tem uma estratégia para penetrar o mercado. Ele simplesmente assim, não, ó, eu vendo, o pessoal me conhece e assim vai. Então, ou seja, se o cliente vem, eu vendo, se o cliente não vem, eu não vendo. Então, ou seja, tem muito cliente que tem a dependência de indicação. Se o cara te indica, você tem cliente. Se alguém não te indica, você não tem cliente. Então, eu acredito assim, você tem que ter uma perenidade no seu negócio, você saber, cara, qual que é a minha expectativa de venda para esse mês? Beleza, eu vou faturar X. Beleza, para eu ter esse faturamento, eu preciso vender para quantas pessoas? Qual que é o meu ticket médio? Como é que eu vou atacar o mercado? Para quem que eu vou oferecer? Porque se eu pegar esse departamento da minha empresa e colocar 100% em cima de alguém que não faz parte do meu negócio, eu estou colocando o meu negócio em risco na mão dessa pessoa. Eu vou depender 100% dela. Então, ou seja, a gente tem que tirar a dependência daquilo que a gente não controla. Ou seja, o que está na minha mão? Está na minha mão. Estratégia, Bruno, mas eu só sei fazer dessa maneira. Como é que eu posso fazer? A mesma coisa que eu faria com o financeiro. Ou você procura uma consultoria e você se instrui, ou você procura um curso para você se aperfeiçoar, ou você terceiriza, ou seja, você tem alguém que vai fazer essa parte por você, de te criar uma estratégia, de criar a questão de uma estratégia de anúncios para você captar mais cliente, ou você contrata mão de obra qualificada. São esses os caminhos que eu entendo, entendeu? E quando a gente fala de marketing também, o marketing é o ponto ali que vai fazer com que a sua marca, o nome da sua empresa se fortaleça também. Sim. Não é apenas o anúncio ali numa rede social, que hoje estão batendo muito nisso, né? Não é só essa questão para atrair cliente, para ter a visibilidade, mas para você também aumentar a autoridade da sua marca, do nome da sua empresa. Sim. Então, de fato, eu também vejo que isso é muito ainda negligenciado por parte das empresas. Legal. Vamos para um outro aqui. Desconhecimento do mercado. Eu acho que esse aí até ele se conecta um pouco com a falta de planejamento. E é você estudar o mercado. Né? A gente vê muitas empresas que elas já estão no mercado aí há 10, 20 anos e, digamos assim, elas fazem as coisas como elas fazem. E está tudo certo. Né? Só que, por exemplo, ela não está preocupando com as tendências, o que é novidade, o que ela pode gerar de inovação, que inovação a gente vai falar aqui depois.
Então, ou seja, quando você não faz um benchmark, ou seja, você ter uma referência de como estão as coisas, talvez você está ficando extremamente obsoleto e da noite para o dia você pode virar pó. Um exemplo disso é que assim, o pessoal dá esse exemplo, mas esse exemplo está incompleto, que é a Blockbuster e a Netflix. A Blockbuster, ela faliu o negócio físico dela porque tinha muita multa, os clientes se estressavam com isso, porque ela enviava os filmes, as pessoas não entregavam nas datas, tinham que pagar multa. A Netflix já era o contrário. Pega o filme, devolva quando você quiser. E quando a Netflix foi para o streaming, né, a Blockbuster também já tinha ido. Só que a Netflix teve o quê? Teve mais resiliência. Porque a Netflix, ela foi num período que a internet era péssima. A internet, em questão de velocidade disponível, não era boa. E a Blockbuster foi na mesma. Só que quem se sobressaiu? A Netflix. A Blockbuster. Inclusive, eu não sei qual foi o final dela, mas acho que ela foi vendida à marca e quebrou. Vendeu-se apenas o direito de uso. Quebrou. Mas uma decidiu entrar muito tardio. E a Blockbuster deixou em algum momento de comprar a Netflix. Então, ou seja, a negligenciar o mercado, não estou falando que a Blockbuster negligenciou o mercado. Ela investia em pesquisas, faziam coisas também. Mas a gente está falando do pequeno empresário que às vezes ele não faz a pesquisa nem no bairro dele. E quando a gente fala de pesquisa, não é você pagar uma empresa para fazer uma pesquisa, não. É você no seu balcão perguntar coisas que é importante para você entender o que seu cliente não só o que o seu cliente, mas o que ele consome, de quem que ele está comprando. Um exemplo muito bom disso que eu posso dar, por exemplo, é a rede de atacadista Tenda. Você faz uma compra com eles, no autoatendimento dele, que eles têm os caixas automáticos lá onde você se autoatende, você recebe um e-mail com uma pesquisa de satisfação. Você fez a compra, você recebe e-mail para você dar a nota de 0 a 10 e eles fazem um monte de perguntas. Aí você fala, nem todo mundo responde. Eu sou um cara que gosta. Porque se tem algo que me desagrada naquele lugar e eu falo, cara, esse lugar tem uma oportunidade, eu vou dar um feedback para ele para que ele possa melhorar. O Tenda tem os seus defeitos lá, eu pontuei alguns. Então, a preocupação de falar como é que eu posso melhorar. E se você entrar nele lá agora, estou dando um exemplo que é uma coisa fresca. Ele mudou todo o layout da loja. Eu já estava, digamos assim, eu ia buscar alguma coisa, tá nessa prateleira. Mudou. Porque ele olhou estrategicamente aonde o cliente dele mais ia, aonde era mais viável, aonde era caminho, onde as pessoas passavam. Fez um estudo gigantesco. Enfim, eu não tenho acesso aos números, mas provavelmente vai gerar resultados incríveis, né? Sim, e essa questão de quando a gente fala do mercado, né, desconhecer o mercado, também é você ter uma pesquisa ali dos próprios concorrentes. Uhum. Como que está a precificação dos seus concorrentes, o que eles estão fazendo, acompanhar esse movimento. Só que tem que tomar um certo cuidado. Quando eu falo, analisar a precificação, não é você olhar o preço que o seu concorrente está colocando e você colocar no seu, porque você não sabe a estratégia dele. Sim. E aí muitas empresas acabam quebrando, porque vai pelo preço do outro, achando que tá ok, mas os custos dele é diferente do seu, a estratégia é diferente. Então tem que tomar muito esse cuidado. Você precisa saber, porque se ele está numa precificação e você está numa outra maior, o que você está fazendo ali que está ineficiente a ponto de fazer com que você tenha esse custo? Às vezes, seu concorrente está queimando também o dinheiro dele, porque ele não fez um estudo. E nem sabe às vezes. Ele não sabe fazer a precificação, então, às vezes ele está colocando um valor lá embaixo para vender mais, mas na verdade ele está tendo prejuízo. Então, mas é interessante você fazer essa análise dos seus concorrentes, né? Qual é a qualidade, tanto do atendimento quanto do produto. E aí comparar, ver o que você tem que melhorar também na empresa.
Para a gente não se estender muito, mas eu tenho um último exemplo nessa parte do quão importante você fazer análise de mercado. Um dos nossos clientes, ele tinha algumas mercadorias que, na sua grande maioria, só comprava-se em lojas físicas. Outras já podia se encontrar pela internet, nos marketplaces da vida aí. E o preço deles o preço ficava sempre mais caro. Então tinha cliente que ia nele, olhava o produto, falava, cara, gostei. Ele ia lá no Mercado Livre e comprava. Ele falou, cara, tem uma coisa errada aqui. A gente faz isso há muito tempo, mas a gente precisa melhorar. O que ele começou a fazer? E ele investia pesado em verba de anúncio. O que ele começou a fazer? Falei, cara, eu não vou conseguir concorrer com o Mercado Livre, mas eu vou tentar me aproximar dele. E aí ele começou a negociar com os fornecedores, começou a negociar e trouxe produtos mais estratégicos, que ele conseguia ter uma margem muito boa e que ele competisse com os preços praticados dentro de um marketplace. Não, digamos assim, o mesmo preço, mas muito próximo. Então, ou seja, às vezes a pessoa, um produto é R$120 no Mercado Livre e com ele é 135. A pessoa fala assim, não, eu vou lá e já pego. Eu pego o produto na mão e olho, né? E o diferencial dele é o quê? Atendimento. E não só isso, ele pegou um produto e sacrificou a margem dele. Ele pegou esse produto, é um produto chamariz, é um produto que dá lucro ainda, mas a margem bem pequenininha. Mas o cliente vai até a loja e aí, nesse ir até a loja, o cliente é abordado com outras ofertas. E ele também criou um sistema em que toda compra que o cliente faz de X valor, roda uma roleta e ele tem ali um voucher que é gerado para que ele possa gastar na próxima compra. Então, ou seja, na hora ali ele já vai mandar uma mensagem no WhatsApp, tem um QR Code do valor que ele fez o sorteio. Na hora ele vai mandar a mensagem com um código e aí vai validar no sistema que ele tem esse crédito. E se a pessoa quiser fazer a compra, ele voltar. Então, sim, ele está conseguindo ter um cliente que não compra uma vez só, que compra diversas vezes. E tem essa estratégia, tem um período de tempo porque ele pode usar esse voucher. Exatamente. Então, você, de fato, faz com que o cliente volte e exatamente. Novamente. Tem um exemplo bom desse, mas eu não vou falar, que senão vai ficar muito extenso. Vamos embora, gente. Se deixar, eu falo um tempão aqui. Falta de inovação. Esse também é um outro ponto que é muito negligenciado. Eu falei e deixei a câmera virada para mim, para você. Verdade. mas não tem problema não, vamos embora. Eita. Falta de inovação, né? A questão da inovação está muito também atrelado a isso, você acompanhar o mercado. Sim. Né? Quando a gente fala, hoje com a tecnologia, as coisas estão mudando muito rápido. Então, você tem que estar atento. Mas, quando a gente fala de inovação não é apenas você vir instalar um sistema diferente, né? Enfim, automatizar alguma coisa. Inovação é você melhorar os seus processos. Você está melhorando seus processos, você também está inovando. Então, tem esse estigma na palavra inovação, de que a inovação tem que ser algo grandioso. Então, se você melhorar o que você já tem... Exatamente. É evolução constante. Então, esse é um erro porque não se tem muito essa preocupação de melhorar sempre estar olhando o que pode ser melhorado dentro de um processo. Legal. Eu não vou abordar esse assunto, porque eu acho que a gente já falou de bastante coisa que envolve inovação. Esse tema que eu gosto, escolha inadequada de sócios ou parceiros. Eu considero que quando você traz um sócio, você quer ter um sócio, aquela pessoa tem que ser uma pessoa de extrema confiança. Isso, para mim. Ou você teria um sócio em que você não confia. Então, porque a sociedade é quase um casamento. Entendeu? Então, eu quero do meu lado uma pessoa em que eu possa confiar e falar assim, essa pessoa faria como eu faço, ou às vezes até melhor. E é uma pessoa que, se eu virar as costas, ela não vai me apunhalar. Então, tem muita gente hoje que tem empresas boas, que tem um potencial de crescimento muito grande. Outras pessoas enxergam esse potencial e querem adentrar no negócio. E aí, às vezes, a proposta fica chamativa porque envolve dinheiro, né? Ele vai colocar dinheiro, mas a principal pergunta que eu faço, você vai ter um novo sócio, o que esse sócio vai agregar para o seu negócio? Não, ele só vai pôr dinheiro.
Então, para mim, não faz sentido. Talvez, se você for pensar, o dinheiro mais barato que existe chama smart money, ou seja, é o sócio que entra e ele agrega ao negócio e não simplesmente só põe dinheiro. E por que eu falo só o dinheiro? Porque o dinheiro não é exclusivo de uma única pessoa no mundo. Não é, se essa pessoa tem dinheiro, tem diversos outros que têm. Inclusive o banco. Só que você vai ter que pagar juros para isso, né? Então, se você vai receber um sócio, você tem esse desejo de ter uma sociedade, não vá somente pelo dinheiro. E quando a gente fala de sociedade também, um erro que acontece é que em uma sociedade, vamos dizer, duas pessoas não pode ser 50-50. Alguém tem que mandar. Alguém tem que ter a voz ali maior. Então, nem que seja assim, o meu 51%, o seu é 49%. Porque se der alguma divergência de visão muito grande, alguém precisa seguir um caminho. Tem que ter um que, né, que direcione de fato. Então, esse também é um erro que acontece muito. Fazer a divisão de 50-50. Aí os dois têm o mesmo poder, vamos dizer assim, dentro da empresa, e aí vira muitas vezes briga. E aí acaba tendo os rompimentos, né? Sociedade é uma coisa que é muito, de fato, complicada. Você falou, tem que ser alguém que é disso da sua confiança. Eu conheço caso, pessoa que era muito boa naquilo que fazia, entrou com sociedade com uma outra pessoa, essa outra pessoa praticamente roubou todo o dinheiro que ele tinha ali adquirido ao longo da vida para depois montar o negócio. Você tem que tomar assim, muito cuidado, porque você tem que conhecer a pessoa que está do seu lado. E com desconfiança, sem segurança, as coisas não fica pesado. Exatamente. Fica pesado. Bom, vamos pro próximo aqui. Esse aqui é um tema que eu quero passar também, que é um dos erros que o empresário comete, que é negligenciar a qualidade do produto ou serviço. De vez em quando, o empresário pega e fala assim, faz. E não se preocupa com a entrega. Fala, lá na frente a gente resolve. E às vezes a experiência do cliente é horrível, o produto ou serviço recebido é horrível. Então, ou seja, quando você faz algo certo, muito bem feito, você não vai estar fazendo nada além da sua obrigação. Quando você faz algo errado, você erra com o seu cliente, esse cliente fala para 10. Nossa, fulano me prejudicou. Mas se você foi lá e fez o certo e fez muito bem feito, às vezes ele te indica para 1, para 2. Existem os casos em que é aquele que indica para todo mundo, né? Mas assim, são raros. Então, ou seja, fazer o errado ou fazer algo mal feito ou não ter esse zelo pela qualidade te prejudica em proporção galopante. Porque hoje, por exemplo, você entra numa rede social, se alguém fala mal de algum lugar, um monte de gente vem e comenta embaixo. Então, assim, o engajamento para falar mal é muito maior do que o engajamento para falar bem. Porque quando você está falando bem de alguma empresa, alguns falam, esse aí deve ser patrocinado, esse aí deve receber alguma coisa para poder falar bem. Mas quando tem alguém falando mal, fala, nossa, a empresa deve ser uma porcaria. Entendeu? Então, esse zelo, guardar a qualidade do que você está fazendo, não é ser diferenciado, é obrigação. Entendeu? Se você quer, e eu falo, é um dos caminhos para que você não tenha clientes, e sim fãs. E quando a gente fala da qualidade, não quer dizer também que às vezes você vai lançar um produto novo ou um serviço novo, não quer dizer que ele vai sair perfeito. Ele seja perfeito, mas que tenha sim a preocupação de ir aperfeiçoando e melhorando, deixar da forma com que está. Se você receber um feedback ali construtivo, né, de melhoria, pega esse feedback e aplique e melhore. Então tem que tomar cuidado também, porque às vezes a pessoa ela quer lançar um novo produto, mas tem que estar tudo muito, muito certinho e tal, e aí acaba muitas vezes, às vezes nem lançando. Lança. Exatamente. Então tem que tomar cuidado para não confundir. Legal. Esse aqui eu gosto também. Gosto assim. Gosto porque tem solução, né? Gestão de pessoas ineficiente. Esse eu vou deixar para você. Quando a gente fala de gestão de pessoas, muitos dos erros que existe
nessa área é a questão de você treinar, você não capacitar, de fato, as pessoas que estão ali. Muitas vezes a pessoa entra, uma pessoa que ainda não teve a experiência, você coloca junto ali no processo com os outros colegas de trabalho e ela vai aprendendo apenas com os outros colegas de trabalho. Então, antes de qualquer coisa, você precisa treinar, você precisa explicar o porquê, né? Você precisa, de fato, passar detalhadamente o que se faz, como é que se faz na sua empresa. Até porque, mesmo que a pessoa tenha experiência na área, que tenha trabalhado numa outra empresa similar à sua, na sua empresa é diferente dos outros lugares que ela trabalhou. Né? Tem o seu jeito. Então, você tem sim que treinar, tem que capacitar, tem que ter um processo muito claro, muito simples de ser aplicado, né? Porque às vezes a gente está ali trabalhando com pessoas que talvez não tenha tanta facilidade de aprendizado, então, mais simples for, melhor vai ser, mais fácil vai ser também. Ótimo, acredito nisso também. E tem a outra questão da liderança. Quando a gente fala de uma gestão de pessoas ineficientes, está muito relacionado com quem está liderando. Então, será que a pessoa que está ali à frente, ela tem a capacidade, né, a capacitação adequada para isso? Será que a pessoa tem uma inteligência emocional adequada para isso? Porque quando fala de gestão de pessoas, sempre vão existir desafios. Sempre. É uma falta, é um atraso. Infelizmente, é do ser humano. Então, você tem que ir educando, né, as pessoas que estão na sua equipe. Mas, às vezes, quem está à frente não tem o tato para fazer essas cobranças. Eu até li um relato no LinkedIn de uma mulher falando, né, que um colaborador dela foi pedir para se ausentar, sair mais cedo um dia, né, e ela simplesmente falou ok. E ele falou, mas você não vai perguntar o porquê? Ela falou, não, você está me entregando o que é da sua responsabilidade, o que é da sua obrigação, eu não preciso saber o que você vai resolver, se é uma coisa pessoal. O importante é você me entregar o que você deve me entregar. Se você precisar sair um dia mais cedo, você tem que apenas saber que você tem a responsabilidade de fazer aquela entrega. Então, ela estava querendo dizer ali que ela trata as pessoas como, de fato, seres humanos. O que tem é a pessoa saber das responsabilidades dela. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, é muito isso. Você trazer para a pessoa a responsabilidade dela. Isso. E não ter que ficar sendo uma mãe, um pai ali, né, no ambiente ali de trabalho. Não faz nem sentido, né? O próximo é não delegar tarefas. Inclusive, é até legal, a gente viu isso hoje. Tem empresário que concentra muitas coisas nele. Ou seja, não, pode deixar que isso aí eu resolvo. Só que esse eu resolvo, às vezes, não é no tempo que a empresa precisa. E aí o negócio fica meio que parado, né? Tem um livro aqui, não sei onde está. Mito do Empreendedor. Ele tá aí. Aqui. Tá aí. Esse livro aqui, ó, Mito do Empreendedor. Esse livro fala exatamente um pouco sobre isso, das fases, né, de uma empresa, enfim, fala tudo. E ele traz a história real. O que acontece com o empreendedor quando a gente fala de não delegar tarefas? O empreendedor, na maioria das vezes, é acelerado. Ele tem muitas ideias, ele quer ver resultados rápidos. Só que as pessoas que estão ao lado dele nem sempre têm a mesma velocidade que ele. Então, o que acontece? Ele passa uma atividade para alguém fazer. Essa pessoa, ela demora ali para fazer, ele já se estressa, ele pega de novo aquilo para ele, para que de fato ele faça, né? E aí chega uma hora que só ele tá fazendo as coisas, porque ele não tem a visão, muitas vezes, de um processo adequado, de como delegar de forma adequada. Muitos erram no sentido de, não é que eu estou delegando, eu estou delargando. Passei para você. Você se vira. Eu não acompanho. E aí, a hora que eu quero o resultado, não está pronto. Eu não acompanhei, né? Então, esse livro é muito legal porque ele conta muito disso, dessa trajetória, né? E quando a gente fala de não delegar, é uma coisa muito preocupante para o empresário, porque a gente tem que entender, existem as responsabilidades dentro da empresa.
Dentro de uma empresa tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o empresário ele não vai conseguir fazer tudo. Então ele tem que sim montando a equipe dele e dando autonomia e podendo direcionar de fato a equipe. É como se fosse um maestro. Ele tem que orquestrar as coisas e não ele simplesmente pegar para ele fazer, né? Então, Legal. quando a gente fala do não delegar, se a sua empresa está crescendo, é muito preocupante, porque em algum momento você não vai dar conta mesmo. Então, você já tem que, desde o início, já ir fazendo essa mudança e aprendendo a delegar, não sendo centralizador, né? E eu acho também que uma parte disso é que, às vezes, o empresário ele não confia no potencial das pessoas, ele sente insegurança. E foi um dos grandes aprendizados que eu tive, porque eu era um cara muito centralizador. Eu passei a confiar muito. Inclusive, a Rebeca, que faz parte da nossa equipe, hoje eu tenho uma confiança absurda nela. Mas eu tive que desenvolver isso. Falei, cara, eu posso confiar isso aqui a ela. Porque tem alguns dados que são, né, sensíveis. Falo, nossa, será que ela vai saber tratar esses dados? Será que ela vai saber cuidar? Perfeitamente. Então, eu acho que um dos pontos também que falta é você dar a confiança necessária para as pessoas corretas. Entendeu? Para quem de fato você pode confiar. Ah, mas você vai acertar em 100% das vezes? Não. Mas é por isso que você faz um acompanhamento de perto para você falar, opa, não faz sentido ter essa pessoa perto da minha equipe. E até falo, a gente passei uma situação, foi essa semana, ontem, que uma empresária me ligou e tal, tô com uma situação assim, o meu financeiro eu não confio mais nele, ele não tá tendo entrega e tal, eu tô pensando em desligar ele falou, ele já tá procurando outro emprego, ele falou que fica aqui mais 5 dias. Eu falei, sim, manda ele embora hoje. Porque em 5 dias, se é um cara que não vai ficar, isso tá claro para ele, é um cara que tá te prejudicando, 5 dias é muita coisa. Então, área. Vamos lá. E o último, né, que é ignorar aspectos legais e regulamentares. O que é isso, tá, gente? Isso aqui é simplesmente as leis trabalhistas, as leis tributárias. Tem gente que não atende, não segue as leis, não por maldade, é porque não sabe. Não é bem instruído, né? A gente já pegou situação aqui em que o escritório de contabilidade fazia errado, instruía errado, entendeu? Então, ou seja, você paga alguém para te dar suporte para resolver uma necessidade sua e você está fazendo errado. E para você estava tudo certo. Sem saber. Você às vezes descobre que está errado porque ou alguém te fala ou dá algum problema. Ou chega uma multa. E eu já vi casos, inclusive, do contador esconder coisas que ele fazia errado e o contador pagava as multas, escondido. Entendeu? Só que assim, mas ele pagou, eu não tive prejuízo. Não é bem assim. Não é bem assim. Com a receita não se pode brincar, né? Outro ponto também, nesse sentido, às vezes algumas leis trabalhistas, né? A gente fala, mas eu não sei de lei e tal. Na maioria das vezes, o escritório de contabilidade tem um conhecimento legal para te orientar. Mas o meu escritório nunca me ajuda, não sei o quê. Talvez é a hora de você avaliar de ter outro parceiro, porque um escritório de contabilidade ele não é o seu emissor de boleto para você pagar imposto. Não é só isso. Se você está contratando com ele ali, ele faz sua folha, ele faz toda a sua parte de contratação, faz a demissão, né, que são as documentações, ele vai ter que estar fundamentado em legislação para poder fazer isso. Então, ou seja, ele tem o conhecimento, ele é seu parceiro. E por que eu estou falando disso? Porque eu ainda vejo muito empresário sentando o pau nos seus contadores, falando mal deles, e não dando oportunidade de falar assim, o que esse contador, o que eu estou fazendo com ele ainda? E às vezes não tem uma conexão com ele. Às vezes você tem que mudar mesmo, mas às vezes você não está dando nem oportunidade. Tem empresário que tem medo de mandar o extrato bancário pro contador. Tem um até que uma vez ele falou assim, não, eu não vou mandar não, porque o meu faturamento aumentou, senão eles vão querer aumentar a minha mensalidade.
Calma lá, jovem. Se você está aumentando a demanda, se você está gerando, né, mais serviço para ele, automaticamente você tem que remunerar ele melhor também, né? E quando a gente fala de leis trabalhistas, sim, concordo que o escritório é um apoio, um suporte, mas eu acredito também, Bruno, que é muito importante que o empresário tenha ali em algum local, né? A gente tem aqui um arquivo da própria CLT mesmo, você consegue fazer toda a busca, a análise, né? Sim. Da situação. E lá vai te dizer como direcionar, o que fazer e tal. E aonde mais vai ter a questão das regras, né, trabalhistas vai ser nas convenções coletivas. Então, você precisa ter a convenção coletiva do seu setor, e isso o escritório de contabilidade deve te mandar. Sim. Anualmente ali vence, então você solicita para o escritório, ele vai te mandar, e você vai ler as regras básicas do que deve ser cumprido ali no seu setor, né? Então, eu acredito também que é importante o empresário ter um pouco desse conhecimento, para que ele também tenha ali a segurança para direcionar algo. Isso se ele não tiver também um respaldo de advogado. Empresas que têm advogados, então você pode consultar diretamente os advogados. Esse é o melhor dos mundos. Sim. Tá? Você ter um advogado, porque você vai ali pegar direto na fonte mesmo como você deve agir em determinadas situações, ele vai te dar todo o suporte. Mas se você não tem, é importante pelo menos você ter ali um arquivo da CLT, para se você precisar, você ir lá pesquisar, né, o que eu faço nessa situação, e ter a convenção coletiva nas suas mãos, você, quando precisar também analisar. Legal. Mas vou enfatizar em relação ao advogado. Se a empresa tem capacidade para ter assessoria de um escritório de advocacia, resolve muita coisa. Porque, por exemplo, se você está ali com uma situação com um colaborador, você pode pedir orientação. Falar, pela lei, o que eu posso fazer quando acontece isso? Então, às vezes você vai perguntando, depois você vai aprendendo, você já sabe como agir. Então, ou seja, você não vai depender unicamente, exclusivamente do advogado. Mas a gente já viu situações em que uma empresa era mal assistida por um advogado, ela recebeu processos, esse advogado, digamos assim, fez nas coxas e deu BO, eles perderam a causa. Entrou um outro advogado, né, que inclusive foi uma recomendação nossa, e ele falou, dá pra gente fazer isso, e amenizou a situação, conseguiu ali contornar algumas coisas, mas em outras já estava um caso perdido mesmo. Mas, ou seja, a escolha de quem você quer ter do seu lado, a ferramenta que você contrata, vai dizer muito dos resultados que vão ser gerados. Então, hoje a gente tem clientes que são assistidos, né, por advogados, e qualquer situação que aconteça, tá acontecendo isso. Como é que eu trato? Eu não tenho quais documentos que eu preciso para eu estar 100% legal aqui. Eles fazem esse checklist. Pega lá, puxa, você não tem isso, vamos reformular isso. Eles pedem esses documentos, você colhe a assinatura, regularizou. E, inclusive, nessa parte aqui, eu até digo que tem empresário que está perdendo dinheiro. Porque, às vezes, vou falar da questão tributária. Às vezes você está no Simples Nacional porque te falam que é o mais barato. Não, o Simples Nacional não é o mais barato. Ele é o mais simples. Depende da sua situação. Às vezes, para você, uma outra categoria ali seria mais interessante. Outro regime é muito mais interessante. Só que como é que você vai saber de fato se o seu regime está adequado? Um contador faz um planejamento tributário? Faz. Um tributarista faz um planejamento tributário? Faz. Só que é o seguinte, hoje a gente tem uma imensidão de leis, de tantos parágrafos, de tantas coisas, que o cara fala assim, estou perdido. Quando você pega um cara que já é especialista na sua área e fala, tem essa lei em específico aqui que vai te dar benefício nisso, se você tiver no lucro real. Você vai economizar X, tá assim, no seu faturamento, vai te dar aumento de lucro, então. Entendeu? Então, ou seja, ter essa assessoria, seja de um advogado, seja de um contador, e você trabalhar dentro do que é regular, tem maneiras de você economizar dinheiro sem burlar o sistema.
Né? Sim. Eu não vou falar sobre a questão de faturamento aqui, porque cada um sabe, né? A gente, no Brasil, a gente é obrigado a emitir 100% de nota, né? Então, eu não vou entrar nesse óbvio aí. Mas a gente vê também que acontece aqui. Tem gente que, por exemplo, mas registrar o meu funcionário é caro. Caro é tomar um processo. Então, assim, às vezes algumas economias elas se tornam burras, que ao longo do tempo você vê que ela ficou muito mais cara do que o valor que você economizou. Ainda nessa questão de aspectos legais e regulamentares, né, a gente falou de 2 que vai servir, obviamente, para todos os tipos de empresa. Sim. Parte de tributação e pessoas, né? Parte trabalhista. Mas tem também, em algumas áreas, em alguns tipos de negócios especificamente, algumas regulamentações, às vezes, ambientais. Bombeiro. De bombeiro. Bombeiro, na verdade, depende do tamanho ali do local, você já é obrigado a ter, né? Alvará de bombeiro. Mas tem algumas outras certificações que precisam tirar... A atividade exige. Por conta, exatamente, da atividade. Então, tomar muito cuidado. Você tem que estar ciente disso, né? Tem que buscar se dentro do que eu faço, do exercício que eu faço hoje, tem alguma regulamentação específica, o que eu tenho que fazer. Alguns precisam ir na CETESB, então tem que olhar um pouquinho também. E a gente está falando aqui mais de uma questão preventiva, ou seja, não espera vir uma multa da CETESB, esteja adequado. Mas eu vou ter que gastar com engenheiro ambiental, vou ter que fazer aqui algumas alterações, eu tenho que expedir alguns documentos. Precifica isso, veja, para regularizar essa situação, quanto que é? Se eu tomar multa, quanto que é? Tem empresário que faz esse tipo de conta, é mitigar esse risco. Então, ou seja, a quanto eu estou me expondo? Eu não consigo fazer agora. Se você não consegue agora, você consegue quando? Assim, a gente não está falando para ninguém ser perfeitinho, todo arrumadinho, tudo lindo, aquela empresa dos sonhos. Mas que você pode começar com alguns passos para você... Todos esses erros aqui que a gente citou são extremamente rotineiros para a gente. A gente tem alguns que já está muito habituado. Quando a gente entra numa empresa, a gente fala, eu sei que eu vou encontrar isso. Talvez em proporções menores, a gente encontra. Então, aqui a gente está falando para você, empresário, se desenvolver. Desenvolver essas áreas para que você reduza seus riscos, aumente seus lucros. Então, para a gente, esse é o foco, né? Isso. E na verdade, como você falou, né? Tem empresários que fazem análise de risco. Tá, quanto é a multa, quanto eu tenho que pagar para, né, de fato, tirar a certificação. E, dependendo do tipo da empresa, a empresa assume o risco. Ela fala, não, eu não vou fazer isso. Se acontecer de ter uma fiscalização, eu banco. Exatamente. Então, também vai para... o tipo de risco, o tamanho de risco que a empresa também assumir. Eu teve situações que às vezes eu trabalhava, né, com pessoas que falavam, mas tem isso que está errado, tem aquilo que está errado. Mas eu falava, mas a empresa, será que ela não quer de fato assumir? Ela está assumindo esses riscos. Exatamente. Então também vai de fato para o que a empresa quer ou não ela. E tá tudo bem assumir risco também. É uma estratégia. Sim. Isso é uma estratégia. Legal. Bom, bem, chegamos aí. Se você gostou desse programa de hoje, a gente está chegando aqui ao fim. Já vou te convidar a se inscrever no canal. Aperta o dedo no sininho ali, já se inscreve, porque toda quinta-feira tem um programa novo e você vai ser notificado. Então se inscreve, tasca o dedo no sininho e deixa um like para a gente saber que você gostou. É isso aí. Bom, e a gente se vê então na próxima quinta-feira, né? Então até a próxima quinta. Tchau, tchau.